Boa tarde a todos, muito bem-vindo à Conexão Bretanha 2023. Estamos voltando ativa nas nossas mídias sociais, @Bretanha Suínos no Instagram, @Bretanha Suínos no LinkedIn. Estamos retomando o nosso projeto Live, que começamos o ano passado com time interno, com equipe interna. E este ano retomamos com força total. Estamos recebendo hoje um convidado internacional, o meu amigo Dr. Carlos Pinheiro, amigo, parceiro de negócios. O Carlos vai conversar conosco hoje sobre a revolução tecnológica na suinocultura. E talvez muitos de vocês estejam se perguntando o que dois senhores na casa dos seus 50 anos estão falando sobre revolução tecnológica. Como mileniais. Exatamente. Então, sempre estamos aí ouvindo os meninos, a molecada aí, da geração Millennium e geração X falando de tecnologia, e nós estamos aqui para falar de revolução tecnológica. Mas eu acho que ao longo dessa conversa vocês entenderão um pouco dessa história, essa história que começou com alguns pontos em comuns na Espanha, no Brasil. Nós dois tivemos o privilégio de sermos os implantadores do primeiro software de gestão de produção de suínos, que foi o PicChamp. Eu fiz parte do time aqui no Brasil que implantou os primeiros softwares, e o Carlos fez parte do time que implantou o software na Espanha e na Europa. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Carlos é médico veterinário, tem PhD, ele vai se apresentar com mais detalhes. O Carlos vai falar em portunhol. Normalmente a gente está acostumado a falar, aos brasileiros falarem em portunhol, mas hoje nós temos o Carlos aqui que vem desenvolvendo o seu português, então vai estar conversando conosco em portunhol. Eu e o Carlos nos conhecemos em 2019, quando eu conversei com uma pessoa influente do mercado aqui no Brasil, a doutora Nazaré Lisboa, e falei um pouco das ideias que nós tínhamos em tecnologia, ao uso da tecnologia na reprodução e na produção de suínos, e a doutora Nazaré, então, me falou do Carlos, que estava fazendo muita coisa, e nos colocou em contato. Carlos, conta um pouquinho para nós da tua apresentação. Quem é o Carlos? Carlos é veterinário, ou foi veterinário, não sei, com certeza. Mas o mais importante é que tive a oportunidade de conhecer diferentes aspectos da saúde, da produção, do trabalho na granja, do trabalho com dados, do trabalho com ambiente, emissões ambientais. Ao princípio do meu trabalho profissional foi um pouco confuso, mas depois foi uma grande vantagem porque me fiz entender melhor o que era importante e as relações entre os diferentes aspectos e as diferentes fontes de dados que geram cada um desses aspectos. Agora intento com meu time da Espanha, o time do Brasil, da Data Swine, da Bretanha, a promover uma melhor toma de decisões em cada aspecto da suinocultura. Muito bom, Carlos. Que bela apresentação. O Carlos, vocês viram aí, está com portunhol nível 8, extremamente avançado. Voluntário. Muito bom. Então, de novo, as lives da Bretanha estão começando. Em 2023, nós teremos convidados de alto nível. Começamos aqui com o Dr. Carlos Pinheiro. Seguiremos aí no mês de março já com um convidado especial. Então, é a nossa forma de trazer conhecimento que está no DNA da Bretanha, que está na missão da Bretanha, está na missão da Data Swine, está na missão da PicChamp para a Europa, que inclusive agora está trocando de identidade, né? Vai se chamar ADA, Animal Data Analytics, correto?
Então, a gente está sempre trabalhando para trazer conhecimento. Mas vamos lá. Nós, como o Carlos falou, construímos uma carreira aí na produção de suínos em diferentes áreas. Eu também passei uma trajetória, um trajeto bastante semelhante. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, Carlos, aqui na suinocultura brasileira, e acredito que em outros países que eu conheço, que eu tenho experiência, é que parece que a gente sempre está olhando no retrovisor, sempre olhando a informação passada. Como foi o meu fechamento do mês? Qual foi a minha taxa de partos? Como foi o médio de nascidos? A informação sempre um pouco atrasada. Qual que é a tua experiência e a tua a visão com relação a esses níveis de informação e a carência nesse cruzamento das diferentes fontes de dados? Em primeiro lugar, devemos falar de algo muito importante. É confuso para muitas pessoas, para muitos profissionais do setor. Dados, informação e conhecimento não é isso mesmo. Os dados é o princípio, a base, uma massa enorme no computador ou no Excel, na tela. Mas dados não é nada. Dados devem ser transformados em informações. A informações é algo que uma pessoa, uma cabeça humana pode utilizar para gerar conhecimento que melhore a toma de decisões. Decisões simples. É uma porca boa, essa vacina é a ótima vacina, ou este comedouro é ótimo para minha granja no sistema produtivo. É muito importante entender que os dados são um ativo da granja. Você produz na granja quilogramos de carne, mas produz quilogramos de dados que devem ser transformados em informação. E você, como um ativo, deve pôr a trabalhar o ativo para que seja rentável. Para muitas pessoas isso é confuso. É entender que o sistema de gestão de informações, essa base de uma granja pequena, de uma cooperativa mediana ou de uma grande empresa, é a base de todo o demais. Um bom sistema de gestão de informações deve gerar informações para trás, históricas, informações presentes e informações futuras. No nosso caso, falamos de cinco passos que devem ser respeitados sempre e 5 níveis de informação. Brevemente, o primeiro passo, a coleta de dados. Dados gerados por um funcionário da granja, por um sensor, por uma máquina de alimentação. Devem ser coletados da forma rutinária. Segundo lugar, o passo que implica 80% do tempo é limpeza, integração, curado dos dados para ter uma base de dados que é a base do trabalho. Quando você tem a base de dados limpa e lista para trabalhar, você pode gerar relatórios de maneira fácil. Terceiro passo. O quarto passo, é muitas vezes esquecido, é a distribuição das informações. A informação certa, a pessoa correta no momento oportuno, não é fácil de fazer. Se você envia a lista das porcas que devem ser enviadas ao abate, envia a lista o dia depois do carregamento, é inútil, não serve. Possivelmente você, como boomer, eu como boomer, prefere um PDF, um papel, mas um millennial prefere usar o celular. A distribuição de informações muito importante. O passo quinto, passo final, o análise, a toma de decisões, é só
é só consequência dos 4 primeiros passos. E com estes 5 passos você deve gerar com o mesmo trabalho alertas, mensagem no celular, da mortalidade, da temperatura. Segundo nível, monitoramento, o que acontece, normalmente é dashboard, você vê que está acontecendo. Estes 2 primeiros níveis são normais, mas o terceiro nível, que é analítica, explicativa, bem feita, muitas vezes com estadística. Quarto nível, analítica preditiva. Os mesmos modelos que bancos ou as pessoas profissionais de marketing digital utilizam são perfeitamente válidos para a suinicultura. E incluso analítica prescritiva, que é uma combinação da analítica explicativa, as recomendações de inteligência artificial, como o trabalho das pessoas. As pessoas são chave em tudo o processo. 5 passos mais 5 níveis é a combinação que garantiza o sucesso nas empresas, em particular em grandes empresas produtoras. Perfeito, Carlos. Eu acho que essa tua explanação mostra que nós temos na cadeia da carne suína uma oportunidade ou um mar de coisas para serem feitas. Sabe que, como eu falei na introdução, né, meu primeiro contato com software, com gestão de dados foi com o PicChamp, lá nos idos de 92, 93, quando o PicChamp entrou no Brasil. Ontem. E depois foram surgindo outros softwares, gestão da central de sêmen, gestão da fabricação, gestão do frigorífico, foram surgindo softwares nas diferentes fases da cadeia. Mais recentemente surgiram os softwares das máquinas de alimentação, né? E uma das coisas que sempre me incomodou muito foi que esses softwares não conversam entre eles. Nós, como veterinários, sabemos que a temperatura da conservadora pode influenciar diretamente no resultado da dose de sêmen que essa conservadora está mantendo. Então, como que você enxerga essa situação e qual é a solução que nós temos para frente com esse boom tecnológico? Com certeza. Até hoje, as fontes de dados disponíveis são poucas. Principalmente dados da porcas, reprodutivos, um pouquinho da creche, da terminação, e não muito mais. Mas, hoje, temos não só dados reprodutivos, dados de creche e determinação, temos dados de abate, em muitas ocasiões com muito pouco utilizados. Temos dados de máquinas e de sensores, máquinas da alimentação eletrônica e de precisão. Temos dados de transporte, temos dados de biossegurança, temos dados de controle de clima. Estas diferentes fontes de dados não estão desenhadas para falar umas com outras. Incluso em algumas ocasiões bloqueavam a relação com outras por diferentes razões. A filosofia deve ser sempre a mesma. Devemos obter o maior benefício, lucro de cada fonte de dados independente e depois nas combinações certas, nas combinações precisas. Por exemplo, a relação entre a reprodução e a alimentação é bem próxima.
Você alimenta uma porca de uma maneira, essa porca produzirá melhor ou pior. A relação entre saúde e uso de antimicrobianos é bem próxima, mas você deve caminhar primeiro e correr depois. Que exista a possibilidade de fazer muitas coisas não significa que você deva fazer todas as coisas o primeiro dia. Devemos obter o máximo valor de cada fonte de dados, alertas, monitoramento, analítica explicativa, analítica preditiva, todas. E depois, quando você conseguiu esse valor, começa o cruzamento de fontes de dados. Não é fácil, mas há uma palavra que será muito frequentemente utilizada nos próximos anos: APIs, Application Programming Interface. É um conector que um hub facilita a conversação entre as diferentes fontes de dados. E cada empresa tem seu próprio ecossistema. Você tem esta máquina de alimentação, você tem este software, você tem este controle climático. E você deve poner as APIs precisas para que no ecossistema dessa empresa consiga as informações certas. Minha recomendação, passo a passo. Primeiro, máximo valor de cada uma independentemente. E depois, põe na segunda ou põe na terceira. Mas quando você está cômodo, está confortável com isso. Muito bom. Eu acredito muito nisso e isso está extremamente ligado com os 5 níveis da informação que você falou, tanto alerta, monitoramento, quanto analítica, temporal, preditiva e prescritiva. Acho que isso é fantástico. Mas é uma coisa muito importante também, né, Carlos? Nós que estamos aí somando os dois, passa de 60 anos de experiência em suinocultura, né? Nós não é que nós sejamos velhos, nós somos experientes. Também não adianta produzir um monte de dados se não souber o que fazer com eles, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Carlos, acho que assim, nós vivemos e estamos vivenciando muitas evoluções, muitas transformações, né? Nos últimos anos, a transformação digital, agora passamos novamente a digitalização, a tecnologia está sempre evoluindo muito rápido. Mas nos últimos anos vem ganhando peso, né? Aquecimento global, mudanças climáticas, e hoje se criou as políticas de ESG, de sustentabilidade. Qual é, na tua experiência, nessa tua visão global aí que você anda nos 5 continentes, qual é a relação entre ESG, sustentabilidade e evolução tecnológica? A sustentabilidade é um conceito que ouvimos falar constantemente, mas sustentabilidade é sentido comum. A sustentabilidade, muitas pessoas pensam, não, sustentabilidade ambiental eu não gosto muito por ecologia. Não, a sustentabilidade sempre tem 3 pilares, 3 componentes. O primeiro é a eficiência. Os resultados da companhia devem ser positivos, deve gerar lucro para manter-se. O segundo componente da sustentabilidade é o componente ambiental, mas você trabalhou desta maneira nos últimos 30 anos, usar melhor os recursos, o alimento, o água, as vacinas, para controlar as emissões ligadas ao processo. E, ao mesmo tempo, as pessoas são chave neste sistema, porque a primeira parte é para promover
permanência da empresa no tempo. Segundo, para cumprir com as necessidades das regulações internacionais ou do país e do cliente final. E terceiro ponto é para que as pessoas que trabalham na empresa ou que são os clientes que comprarão isso estén confortáveis en este ponto. A consultora Deloitte, uma consultora muito importante, definiu muito bom, disse, você não poderá ser sustentável sem digitalização, não poderá ser o eficiente que a empresa precisa, não poderá assegurar o controle de emissões e as pessoas não estarão felizes de trabalhar porque a carga de trabalho, porque o fim de semana, porque... E incluso, algo que gusta muito aos gerentes, a consultora Deloitte fala de EBITDA, o benefício, antes dos impostos. Eles dizem, este processo de promover a sustentabilidade usando a digitalização não tem que ser um processo custoso. Você pode incrementar o EBITDA até 10% simplesmente ponindo os dados na rotina do trabalho da granja da empresa. Até 20% se você faz algo bem feito, Big Data, processamento lógico e semiautomático dos dados, e até 30% se você é capaz de gerar modelos adaptados ao cliente, analítica prescritiva, etc. Para mim, sentido comum é o que hace Deloitte, es decir, busquem a sustentabilidade ganhando um pouquinho de dinheiro no caminho. Perfeito, perfeito, sem dúvida nenhuma. Semana passada eu conversava com um amigo que é gestor de ESG numa grande empresa, e ele falou, hoje você pensa em sustentabilidade econômica e tudo, você vai olhar sobre todos esses aspectos. Eu acho que a digitalização é muito importante para acelerar e ser mais eficiente. Indo nessa linha de digitalização, né, você comentou das pessoas, se fala muito que a tecnologia, que a máquina vai substituir o ser humano. Essa talvez é o grande temor. A gente sabe que em algumas coisas, inclusive, já substituiu, mas você acredita nisso? Você acredita que a máquina vai substituir, que a tecnologia vai substituir o ser humano? Como que vai haver essa interação no futuro? Qual a tua opinião? Eu tenho mais ou menos uma opinião em nosso setor. Nosso setor é muito primário e tem certas particularidades. A melhor combinação é da tecnologia com as pessoas. A tecnologia nunca deve ser uma barreira. E a tecnologia é uma barreira, é uma tecnologia que não é bem feita. O conceito do destreza digital é facilitar às pessoas o uso da tecnologia que gera dados, um alimentador, um software, etc. É poder superar o desconforto inicial, por isso. É difícil que no nosso sector todas as pessoas sejam substituídas por a tecnologia. Muito difícil na próxima década, por nombrar algo. Mas as enormes vantagens que serão geradas de pessoas trabalhando confortavelmente com a tecnologia, não só será uma das razões que explicará que este setor não só seja mais efetivo, mais transparente, melhor percebido, porque você pode fazer as coisas muito bem, mas se não há a transparência e o cliente final pensa que você é um criminal, vai ser difícil vender o produto. Mas esta digitalização fomenta a transparência. E pode ser algo que, combinando pessoas, protocolos e tecnologia, as coisas são bem feitas e são melhor transmitidas. Não sou
não sou particularmente pessimista com o nosso sector, com que a tecnologia expulse as pessoas. Não penso. Uma boa combinação é o mais provável no nosso caso. Perfeito, Carlos. Fantástico. Eu também tenho acredito um pouco, minha opinião, acredito um pouco nessa linha. E aqui eu acho que tem um livro do Milton Friedman, Obrigado por Estar Atrasado, que é um livro que fala da revolução tecnológica, né? E lá na parte do livro, quando ele fala alguma coisa da tecnologia no agro, ele conta a história dos robôs hoje, que na área de produção de leite, os robôs que fazem a ordenha das vacas, né? Então ele fala que hoje o produtor de leite deixou de ser um tirador de leite para ser um gestor da produção de leite. Né? E eu acho que na suinocultura nós vamos no mesmo caminho, nós vamos deixar de ter parteiros ou cuidador de salas de maternidade para termos gestores de produção de leitões ou de uma célula da produção de leitão. Além do que, né, Carlos, a gente falou dos milênios aí, das gerações, eu acho que a tecnologia inovadora, essas tecnologias de ponta, é o caminho para nós atrairmos os milênios e as próximas gerações que estão chegando. Para você que está chegando agora, essa é a primeira live da Bretanha 2023. Estou recebendo aqui em Passo Fundo o Dr. Carlos Pinheiro, chegou da Espanha ontem. Estamos aqui conversando sobre a revolução tecnológica na suinocultura. Compartilhe, curta, siga a Bretanha nas nossas redes sociais, @a Bretanha Suínos lá no Instagram, @Bretanha Suínos lá no LinkedIn. Lembro que essa conversa vai estar disponível no canal da Bretanha no YouTube. As outras lives do ano passado, com o Everton, com a Kelly, com a Jorge, com a Janaína, estão lá, além de algumas outras eventos e trabalhos que a gente fez, o nosso encontro técnico lá de Foz, também a palestra do Dr. Guilherme Brandt. Então temos bastante coisa lá no nosso canal do YouTube, para quem perdeu, esses outros é uma oportunidade para revisitando. Então, nos siga nas redes sociais. Estamos aqui com o Dr. Carlos Pinheiro, 30 anos de experiência em suinocultura nas diferentes áreas, conversando um pouco sobre a revolução tecnológica na suinocultura. Carlos, outro dia eu vi um trabalho que a Data Swine fez para um cliente da Data Swine, uma análise da parte de recria e terminação, cruzamento de dados. Eu acho que foi uma pequena amostra do que é possível. Me chamou muito a atenção o comparativo que foi feito de 300 e poucos lotes, vários produtores, não lembro os nomes agora, a comparação entre dois tipos de comedouro, né? E me chamou muito a atenção que o comedouro modelo A performava em conversão alimentar muito melhor que o modelo B. Se eu não me equivoco do número, 6 quilos de ração a menos. Isso é um trem de dinheiro, não é um caminhão de dinheiro, é um trem de dinheiro. Qual o tamanho da oportunidade escondida nos dados, Carlos? É assombroso. As pessoas, incluso os profissionais do setor, não são conscientes da mina de ouro que está nos dados. Ao final, nosso objetivo é contestar perguntas. Qual é a melhor linha genética para migrantes? Qual é o melhor comedouro? É melhor usar 2 vacinações ou uma só vacinação combinada? Coisas simples. Mas se você não respeita o processo mencionado, construir uma base de dados bem feita, não poderá encontrar esse valor. Neste caso era uma comparação muito sencilla. A empresa estava usando 4 diferentes tipos de comedouros e mais ou menos todos iam bem, não era uma preocupação para eles. Os comedouros vão bem, um pouquinho distintos, mas nada importante.
quando metimos esse fator no modelo, combinado com a genética, combinado com a vacinação, combinado com a sazonalidade do ano, limpamos a foto e vimos que com rotina um comedouro mostrava 70 gramos do índice de conversão alimentar melhor que outro. Imagina o que é 1 milhão de suínos produzidos 70 gramos. E você não vê 70 gramos com sódio, é impossível de ver. Mas, se você sigue o processo, pode poner esses reais que vão ao lixo, poner nos resultados econômicos da empresa. É um cambio de cultura, não é vamos fazer um análise maravilhoso, hemos visto que o comedouro, que a vacina, que o macho finalizador, não. É uma muda de cultura, uma troca de cultura, basar as decisões em dados. Não é o que eu penso, creio que... Não. Os dados dizem que o caminho, este é o custo do caminho associado a isso. Não é importante que você, como gerente geral da empresa, você deve estar involucrado, o veterinário deve estar involucrado, o gerente da granja deve estar involucrado, o funcionário da maternidade deve estar involucrado, é transversal para toda a empresa. É muito dinheiro escondido, é assombroso a quantidade de dinheiro escondido. Sem dúvida. Eu sempre fui muito curioso com explicações de dados e eu acho que esse é o trabalho da Data Swine, da ADA, que você tem se dedicado aí na tua carreira profissional. E realmente, né? E às vezes as empresas elas ficam procurando as soluções milagrosas. Não, que eu vou trocar a genética, vou usar um reprodutor de maior índice genético, vou trocar a nutrição, tá? E às vezes coisas simples que estão sendo esquecidas, contratam um consultor, esse cara vai resolver os problemas, e as coisas são simples, com análise de dados se resolvem. Se não é suposições. Exatamente. Para você que tem perguntas, vai enviando aí no canal, vai mandando para nós, que a gente no final vai ter um espacinho para responder perguntas. Lembrando que essa apresentação, essa conversa vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Carlos, indo para o final aqui, porque se nos deixarem nós ficamos até às 5, quais as maiores dificuldades para conectar as diferentes fontes de dados nas diferentes fases da cadeia produtiva, na cadeia da carne suína? Você deve trabalhar com um protocolo. Se você não tem um protocolo do trabalho desenhando os conectores, as APIs, com expertos veterinários, expertos zootecnistas, expertos matemáticos, expertos data scientists, expertos de diferentes áreas, não vai funcionar. É uma das vantagens de Data Swine, de Bretanha e de Pixam em Espanha, é combinar diferentes fontes de conhecimento para poder extrair o valor das diferentes fontes de dados. É um processo que tem uma parte automática, mas tem uma parte a medida. Uma vez que você encontrou o caminho, é muito fluido para a empresa. Muitas pessoas temem, estão assustadas de fazer, mas os dados são um amigo, um aliado, não um inimigo. Vencer esse primeiro passo de que eu vou fazer, não sei como afrontar tudo isso. Ponga profissionais de diferentes áreas trabalhando juntos e as coisas acontecerão. Perfeito. Eu quero destacar um ponto que é importante, né? A experiência com gestão. Os dados são amigos, os dados nos ajudam, mas às vezes também tem aqueles gestores, aqueles profissionais que querem esconder os dados, porque talvez os dados mostrem coisas que ele não quer que sejam Isso vistas. acontece. Há pessoas que não
quer mostrar o que acontece na o realidade. meu chefe vai perceber que eu não sou tão competente assim, os meus funcionários, os meus colaboradores vão perceber que eu não sou tão competente assim. Então, com certeza os dados são um ativo esplendoroso, mas às vezes as pessoas não querem demonstrar isso. Carlos, para nós encerrarmos e passarmos para a pergunta dos nossos seguidores, um recado final aqui para nós da Bretanha que viemos trabalhando com reprodução, agora essa colaboração com a DataSwine, com a PicChamp Espanha. Agora estamos começando uma empresa nova em parceria com a Bretanha MVC dos Estados Unidos. A MVC, ou NMVC, é a 9ª maior produtora de carne suína dos Estados Unidos, gerencia lá 150 mil portas, estamos fazendo o modelo deles para o Brasil. Então, assim, a gente está operando nesse ecossistema, né, para ajudar, como nosso grande propósito, transformar em produção de suínos e ajudar a nossa suinocultura a ser mais eficiente e mais produtiva. Teu recado final para nós passarmos para a pergunta do público. Há algo que é muito importante não esquecer. Os animais nos falam de muitas maneiras. E uma maneira é através dos dados. Os dados contam uma história. Ouça a história que os dados contam. Há muito valor nisso. Muito bom, gostei muito. Uma forma de comunicação dos animais são com os dados, né? E eu acho que esse é um desafio para a suinocultura, para os profissionais de campo, é saber falar com os animais, né? Obviamente tem que saber falar com as pessoas, também, sem dúvida nenhuma, mas entender o que os animais te mostram quando você entra numa creche, os leitões estão todos amontoados, ou que a baia está molhada, enfim. Muito bom, Carlos, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua exposição, fantástico, os dados são uma mina de ouro, os dados estão aí para nos ajudar a ser mais sustentáveis, a produzir mais com menos recursos, né? Então, fantástico, eu espero que o nosso público tenha conseguido aproveitar. Estamos esperando aí as primeiras perguntas, né? A Júlia e a Vitória estão ali a postos. Eu não sei se o pessoal não entendeu o teu portunhol ou efetivamente tivemos é tão chocante porque às vezes eu brinco nas palestras, né? Tentarei melhorar a próxima. Às vezes eu brinco nas palestras, né? Sobre as pessoas ficam quietas, né? Ou não entenderam nada, ficaram chocados, né? Aqui uma pergunta, né? Então veio aqui da doutora Jorge. A doutora Jorge é coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Bretanha, né? E aí a pergunta dela aqui, como é que está a questão do tema proteção de dados hoje, quando se cruza dados de diferentes origens, de diferentes fontes, né? Como é que isso é tratado hoje dentro da DataSwine, dentro das empresas? Muito importante, boa pergunta. A resposta é muito clara. Os dados pertenecem ao produtor. E você tem um acordo com o produtor para usar seus dados no benefício do produtor. Da mesma maneira que o produtor trabalha com um advogado, com um banco e comparte dados com o advogado e com o banco para melhorar o negócio, você permite, como produtor, o uso dos dados da DataSwine para melhorar esse negócio. Esse eu não fiz em 23 anos da empresa, nos 30 anos do trabalho profissional, nunca faltei a isso, com contrato ou sem contrato. Mas
Os dados pertenecem ao produtor e o uso dos dados é compartido com o consultor para melhorar o negócio. Assim de simples. Muito ética pura e simples, exatamente, muito bom. Aqui eu tenho o nosso amigo Guilherme Grant nos mandando saudações, falando que é muito bom estar acompanhando, estar ouvindo todas essas revoluções tecnológicas. Nós já vamos aqui um pouquinho avançados. As demais perguntas que estão chegando ali, a gente vai deixar para responder depois diretamente. Então, agradecemos aqui mais uma vez a todos os que nos assistiram. Depois, se quiser rever algum pedacinho, vai estar lá no YouTube. Nos siga nas nossas redes sociais, @BretanhaSuínos no Instagram, @BretanhaSuínos no LinkedIn. A gente está trabalhando muito com geração de conteúdo, com geração de material, tudo para ajudar a suinocultura a ser mais produtiva e fazer parte dessa revolução tecnológica. Ao mesmo tempo é divertido. E ao mesmo tempo se divertir, aproveitar o caminho. Normalmente a gente dá um pequeno regalo para nossos participantes, né? Então eu aqui, como você está no Rio Grande do Sul, nós estamos te dando uma cuia de chimarrão para você lembrar desse momento que esteve aqui em Passo Fundo conosco. Depois podemos te dar uma aula de ensinar, de preparar chimarrão. Como tomar um bom mate. Como tomar um bom mate, enquanto você nos ensina como extrair informações dos dados. E fica o regalo, Carlos, e muito obrigado por estar aqui conosco.